noite. Como é que quem está feliz aí de estar na casa de Deus? Quem é que está com frio? Nossa, é poucos que estão com frio? Meu Deus, irmãos, eu fui ali fora agora um pouquinho. Meu Deus, vamos adorar Jesus aqui dentro. Fique de pé onde você está, no seu lugar. Primeiro de tudo, quero dizer que vocês estão no melhor lugar. Vocês estão na casa do Senhor. Vocês estão na casa de Deus. E eu sempre me alegro porque a gente está no melhor lugar. No melhor lugar que a gente poderia estar nesse horário. Nesse dia, fazendo aquilo que a gente foi criado para fazer. A gente foi criado para adorar o Senhor, para louvar o santo nome dEle. Eu queria te convidar que você fechasse os teus olhos onde você está. Vamos começar da melhor forma. Vamos colocar nossa vida na presença de Deus. Bondoso Pai Celestial, bondoso Senhor Jesus, Pai, queremos te colocar o nosso coração, Pai, na Tua presença. O nosso Senhor, nós queremos te louvar essa noite, nós queremos te engrandecer, Senhor. Aceita o nosso louvor, Senhor, aceita o nosso coração na Tua presença. Pai, nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração, Pai. Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor, seja aquele que está visitando a igreja pela primeira vez, seja aquele que já conhece a Ti, Senhor, que nós possamos hoje, Senhor, na Tua presença, receber alegria dentro de nós, receber graça, favor imerecido, Senhor, e que a gente possa Te adorar com todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Amém? Então quero te encorajar nessa noite, cante o máximo mais alto que vocês podem cantar, louvem a Deus no máximo que vocês possam dar de vocês. Vamos ficar com essa banda maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, eu gostaria que você olhasse para a pessoa do seu lado e você falasse assim: que bom que você está aqui comigo hoje. Agora eu quero que você olhe para a pessoa de trás ou a pessoa do outro lado. Diz assim: que bom que você está aqui comigo hoje. Eu quero que você levante a sua mão, que você repita assim comigo: Senhor, eu estou aqui com o meu coração aberto para te receber. Eu estou aqui com o meu coração disposto a querer mais de ti. Amém? Com as mãos assim, ó. Existe um dia Existe um dia Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade. Você plantou em mim esse anseio. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro.
plantou em mim esse anseio. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração o dia do nosso encontro, nosso coração queima. O dia da sua volta, Jesus. O dia do nosso encontro, nosso coração queima, nosso interior. O dia da sua volta, o dia do nosso encontro, nosso coração queima, nosso interior deseja. O dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Eu sei que vocês estavam com saudade. Agora vocês vão gritar assim: um novo tempo. Mais alto, gente. Eu tô com frio e olha que eu tô com os pés de fora aqui, literalmente. Mão pro alto. Deixa assim, ó. Preguiça. Lá fora. Preguiça. Lá fora. Isso aí. Agora a gente vai falar de novo. Um novo tempo está vindo sobre a minha vida. Um novo tempo está vindo sobre a minha família. Um novo tempo está vindo sobre as minhas finanças. Um novo tempo está vindo sobre a minha casa. Um novo tempo está vindo sobre a minha vida. O Senhor me chamou quando eu não tinha nada. Eu ouvi a sua voz com seu fogo em meus lábios. Um novo tempo está. Já posso ouvir o som do rei se aproximando. Vamos fazer a terra, cadeias cair, muralhas ruir. As palmas assim, ó, com uma canção de adoração, com um só louvor, um só coração. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. O Senhor, cante igreja, me chama quando eu não, Ele te escolher. Eu ouvi a tua voz com seu fogo em meus lábios. Declare um novo está chegando. Já posso ouvir o som do rei se aproximando. Vamos fazer a terra tremer, cadeias cair, muralhas ruir, com uma canção
As mãos assim, ó. Um novo tempo está chegando. Já posso ouvir o som do... E o que a gente vai fazer? Vamos fazer a terra, cadeias cair, muralhas ruir, com uma canção de adoração. Só coração. E se você é livre para adorar, você vai tirar o teu pé do chão agora, igreja. Oh, 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 oh. 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 Pode tomar o seu assento. Aleluia! Quem está feliz? Amém, glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Que alegria ter todos vocês aqui, que noite especial. Eu creio que Deus tem algo específico para a vida de cada um que está aqui nessa noite. Amém? A partir do momento que você acordou hoje, Deus, Ele atraiu você para estar nesse lugar, para receber aquilo que vai ser ministrado nesse lugar, aquilo que vai ser compartilhado nesse lugar, para que você venha crescer cada vez mais. Crescer em conhecimento, entendimento, discernimento e conhecimento de quem Deus é. É para isso que você saiu de casa. Você não vem aqui somente para ser abençoado, mas você veio aqui para conhecer quem é o Deus que você diz que ama. Você vem aqui para conhecer o Deus que você diz que você serve. O Deus que muitas vezes você coloca lá nas redes sociais. Eu sou cristão, eu sou cristã. Mas será mesmo de verdade que nós temos vivido de acordo com a palavra de Deus? Com os ensinamentos de Deus? Será de verdade que nós temos buscado de fato uma mudança de verdade genuína dentro do nosso coração? Ou a gente só tem vindo domingo após domingo e a gente não tem deixado o Espírito Santo ministrar, o Espírito Santo mudar, trazer a transformação que nós precisamos? O que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em 1 Crônicas 29:14. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar ali para nós. E nós vamos ler juntos a palavra de Deus, e eu quero compartilhar algo especial ao seu coração. Mas você precisa estar com o coração aberto para receber. Porque um coração endurecido, ele não recebe. E quando a gente não recebe a palavra de Deus no nosso coração, nós não mudamos e nós não somos transformados. E sem transformação, não há uma vida genuína cristã.
vira tudo da boca para fora. Então nós precisamos mudar. Diz aí para a pessoa do seu lado, nós precisamos mudar. Segura aí onde você está, porque Deus, Ele é um Deus de amor, amém, mas Deus, Ele é um Deus de confronto. E nós vamos ser confrontados nessa noite. Vamos ler juntos lá? Está lá em 1 Crônicas 29:14, diz assim: mas quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim. Você sabe que quem estava fazendo essa oração aqui era Davi. Davi, ele tinha sido incumbido a fazer o templo, erguer o templo para Deus em devoção ao Senhor. E ele faz uma oração. Porque Davi, ele teve entendimento de que, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Se faça essa pergunta nessa noite, quem sou eu? Porque Davi, que foi um verdadeiro adorador, ele perguntou: quem sou eu? Quem é o meu povo? Quem são as pessoas que vão na minha casa, que se assentam à minha mesa, que eu tenho relacionamento, que eu convivo? Quem é esse povo? Para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim. Ou seja, ele está falando de um povo que se levantou junto com ele para contribuir na casa de Deus, para contribuir no templo de Deus voluntariamente. Muitas vezes a gente precisa de pessoas que venham e falem: olha, você deve contribuir com a casa de Deus. Por que eu devo contribuir com a casa de Deus? Porque você faz parte da casa de Deus. Porque você está aqui dia após dia, domingo a domingo, comendo do pão que está sendo derramado nessa mesa. Então é para isso, ele está falando aqui, ó. Tudo vem de ti. Então ele fala: quem é esse povo? Quem sou eu? Nós estamos aqui, Senhor, voluntariamente para contribuir com a tua obra, contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo. Não simplesmente vir aqui e comer do pão, mas repartir o pão, dar o pão, contribuir. E aqui fala: tudo vem de ti. Davi, ele chega a essa conclusão. Mesmo que eu doe para a casa de Deus, eu não estou dando porque aquilo é meu, mas eu estou dando porque foi Deus que me deu. E é esse entendimento que nós precisamos ter essa noite, que aquilo que você tem hoje, meu irmão e minha irmã, aquilo que você tem na sua vida hoje, não é seu. Foi Deus quem te deu. Foi Deus que abriu as portas, que deu a oportunidade, que abriu o caminho. E aqui ele diz assim: nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Aquilo que vem do Senhor. Deus, nós estamos te devolvendo aquilo que já é seu. E essa noite você tem a oportunidade. Veja como algo precioso. Você tem a oportunidade de contribuir para a obra de Deus. Você tem a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. É muito lindo a gente vir para uma igreja e a gente olha assim: uau, olha os ministros aqui de louvor, os instrumentos, nossa, que lindo, as luzes, olha só que cadeira confortável que eu estou sentado, olha que lindo tudo que está aqui. Mas se não tiver pessoas dispostas a contribuir, nós não temos nada. Nós precisamos de pessoas com o coração disposto. Deus precisa de um coração disposto para contribuir na casa de Deus, para que a casa de Deus ela possa crescer e alcançar a vida de muitas pessoas, assim como alcançou a sua vida também. E nós precisamos ter esse entendimento. Essa chave precisa ser virada dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele age dentro de nós. Não se feche para o Espírito Santo, mas que nessa noite você diga assim: Senhor, eu abro o meu coração para fazer aquilo que o Senhor tem falado, porque eu quero sim contribuir com a sua casa, eu quero contribuir com a sua obra,
eu quero fazer parte desse plano. Amém? Vamos nos levantar onde você está? Eu quero que você prepare o seu melhor para Deus, assim como Davi também preparou o melhor dele para Deus. Ele fez essa oração com um coração tão genuíno, dizendo: Deus, o que eu tenho para te dar? Tudo vem de ti, eu quero dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Que essa seja a oração do nosso coração. Prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta onde você está. Faça isso com o seu coração voluntário, crendo que você está participando daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, assim como Deus fez na sua vida também. Amém? Feche seus olhos onde você está. Vamos fazer uma oração para Deus, vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que está aqui. A tua palavra diz que aquele que planta certamente semeará. Aquele que está plantando, Senhor, na sua obra, o Senhor ainda desafia cada um deles dizer: faça para não ver se eu farei 100 vezes mais. Em nome de Jesus, Deus abençoa. Nós te pedimos nessa noite, Deus, abre portas aonde ninguém mais pode abrir. Dê aos seus filhos, Senhor, a oportunidade, o entendimento. Dê a cada um deles, Senhor, a criatividade, para aqueles que desejam abrir seu negócio próprio, a sua empresa, aqueles que estão estudando. Deus, em nome de Jesus, que eles possam alcançar, realizar sonhos mais profundos do coração e da alma nessa noite. Que eles possam ver, sim, Senhor, o teu milagre, a tua provisão. Mas que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós, que não fique retido em nós, que não pare em nós, que não estagne em nós, mas que avance, Senhor, que vá para frente abençoando e prosperando a vida de muitos que estão ao nosso redor. Nós te pedimos, Senhor, um coração grato, mas um coração também, Senhor, doador, aquele que dá, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo para cada um de nós. Deus, nós consagramos a ti, Senhor, todos os dízimos, todas as ofertas, que o Senhor possa receber, Deus, como um aroma suave às suas narinas. E o Senhor receba no seu coração a cada um, Deus, que está nessa noite depositando no seu templo. E que o Senhor abençoe a vida daqueles que ainda também não puderam depositar no dia de hoje. Que eles possam, Senhor, abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém? Então traga o seu dízimo e a sua oferta com alegria. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé. A gente vai preparar o nosso coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração, na altura do peito. E que você fosse falando assim baixinho. A pessoa do seu lado nem precisa ouvir. Mas eu quero que você comece a falar: Deus, eu estou aqui. Eu quero me derramar diante de Ti. Hoje eu estou aqui com o coração aberto, um coração disposto, querendo mais de Ti. Senhor, tira do meu coração toda a angústia, toda a mágoa que um dia foi lançada sobre a minha vida. Que agora eu me faça, que o Senhor me refaça, que o Senhor me faça um vaso em Tuas mãos, que eu possa ser moldável na mão do oleiro.
que eu possa querer mais de Ti, querer estar perto de Ti. Espírito Santo, nós Te desejamos, Deus, nós Te ansiamos e nós queremos Te sentir, Espírito Santo, nós queremos, Pai amado, sair daqui diferente, não da mesma maneira que nós chegamos, mas de uma maneira renovada, com um coração renovado. Nós queremos, Pai amado, Te sentir, que nós possamos transbordar do Teu amor, seja para as pessoas dentro da nossa igreja, mas também para as pessoas dentro da nossa casa. Que nós possamos ser moldáveis, moldáveis a Ti. As nuvens carregadas estão, a chuva serôdia está por vir. Clamamos pelas portas do céu, o Espírito está pronto para agir. Enquanto a fome ao derramar, enquanto a sede ao transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Enquanto a fome ao derramar, enquanto a sede ao transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Te desejamos, te ansiamos, Santo e poderoso Senhor. A terra está cheia da Tua glória. Te exaltamos e o reconhecemos. As nuvens carregadas estão, a chuva serôdia está por vir. Clamamos pelas portas do céu, o Espírito está pronto para agir. Cante assim. Enquanto a fome, enquanto a sede ao transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Enquanto a fome ao derramar, enquanto a sede ao transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Te desejamos, te ansiamos, Santo e poderoso Senhor. A terra está cheia da Tua glória. Te exaltamos e o reconhecemos. Te desejamos, te ansiamos,
óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui, as correntes quebradas estão. Cante isso com força. O óleo se derrama aqui, as correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui, as correntes quebradas estão. Te desejamos, te ansiamos, Santo e poderoso Senhor. A terra está cheia da tua glória. Te exaltamos e o reconhecemos. Te desejamos, te ansiamos, Santo e poderoso Senhor. A terra está cheia da tua glória. Te exaltamos e o reconhecemos. Amém. Boa noite a todos. Aproveitar esse momento para dar mais uma salva de palmas para Jesus. E se você tem alguém do seu lado que você não cumprimentou, aproveite para cumprimentar agora. Cumprimente alguém que você ainda não. Dá um oi, dá um abraço, dá um aperto de mão. Amém. Então essa noite estão vendo alguém diferente aqui, né, no altar. Amém. O pastor e a pastora tiveram um compromisso. E aí eles falaram: Renan, tem uma missão para você. Você levar uma palavra para a igreja. Eu falei: amém, né, pastor? Vamos orar, seguimos orando firme. E queria trazer algo para vocês maravilhoso, debaixo da bênção deles, obviamente. Também mandar um abraço para todos que estão nos assistindo online. A gente tem bastante pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube também. O pastor e a pastora também mandam um abraço e um beijo forte para cada um de vocês. Eles estão no compromisso, mas ele me falou agora há pouco, já estou com saudade do culto, das pessoas aí que eles amam muito essa igreja e todos vocês. E nessa noite, assim como você está, pedir para que você feche teus olhos, bota a mão no teu coração. Nós vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, que nessa noite, Pai, nós possamos receber de Ti, Senhor, do céu essa palavra, que ela venha para cuidar dos nossos corações, que ela venha para abrir a nossa mente, Senhor, que ela venha para nos transformar, para reconstruir talvez tudo aquilo que não está de forma correta, Senhor, mas que nessa noite nós possamos ser transformados e ser renovados, Pai, com esta palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para se mover neste lugar e tocar em cada coração, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Cuida de cada um que está aqui e cuida desta palavra dessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou tomar uma aguinha porque pode tentar cantar um pouco aí, né? Vamos lá. E a palavra de hoje é uma palavra que eu já tinha um tempo no meu coração, e quando o pastor me pediu para trazer a palavra, Deus me deu essa palavra. Já, como eu falei, um tempo eu já vinha orando por ela, e eu queria falar de algo com vocês que está lá em Mateus 7,26, como introdução da palavra. Mateus 7,26. Mateus 7, 26 e 27.
No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aqui, na verdade, nós estamos falando sobre algumas... 26 e 27, né? Isso aí. Aqui nós estamos falando sobre algo que eu acredito que na maioria das pessoas, todos nós, por muito tempo, na nossa vida a gente escuta vários conselhos. A gente começa a nossa vida, a gente escuta vários conselhos, aí a gente pensa, vou aceitar esse conselho, vou fazer, não vou, assim como a palavra fala, né? A pessoa, ela ouviu os ensinamentos, mas, tipo assim, não viveu de acordo, não obedece. E por muitas e muitas vezes, para a nossa vida, para a obra da nossa vida, a gente às vezes acaba ouvindo tantas coisas de tantas pessoas, a gente acaba, às vezes, conselhos bons, obviamente, né? Porque ouvir conselho ruim não adianta, e a gente acaba ficando assim, a pessoa dá um conselho e fala, não, tudo bem, legal, acho que o conselho é interessante, mas não sei se eu vou, né, se eu vou executar agora, talvez não seja o momento, talvez não seja a hora. E eu até anotei aqui, né, que às vezes a gente escuta muito, é aquela coisa que a gente falava na escola, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Entra aqui e sai aqui. A gente não dá bola, a gente não fica, né? A gente não coloca em prática. E nessa noite eu quero falar para vocês sobre uma matéria-prima que é extremamente indispensável para a nossa vida. Amém? E eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é a matéria-prima principal para construir um carro? Aço, né? Ferro, enfim. Para construir um carro vai usar aço, ferro. Qual que é a matéria-prima para a gente construir uma casa? Matéria-prima para a gente fazer uma base. Geralmente vai usar o concreto, né? Enfim. E a matéria-prima para fazer um bolo é o trigo. É a base principal. Nós temos que ter o trigo para fazer com que esse bolo funcione. E o que a gente deve fazer na nossa vida? Isso trazendo para a nossa realidade. O que nós devemos fazer para a nossa vida para que a gente possa construir uma vida sólida, uma base sólida? O que a gente deve fazer? O que a gente tem que fazer? Qual que é o caminho? Qual que é essa matéria-prima tão necessária para que nós possamos construir a nossa vida na rocha? E lá em Salmos 62:2 diz, Salmos 62:2 diz, somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Em outras traduções, somente Ele é a minha rocha, a minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. A resposta é, Jesus é essa matéria-prima. Jesus é a base para que a gente possa construir a nossa vida na rocha. Não tem como a gente construir uma vida sem Jesus. Ele é a base principal. E eu estava lendo, né? Eu falei, mas o que é matéria-prima? O que é matéria-prima? O que é o negócio? O que significa matéria-prima? Eu pesquisei e achei lá. Matéria-prima significa substância principal que se utiliza para fabricar alguma coisa. Então significa que a matéria-prima ela é algo extremamente importante para a gente fazer qualquer coisa. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, nós precisamos de algo que seja base para a gente possa construir. Seja, por exemplo, para fazer concreto, para fazer aí massa de concreto, fazer traço. O Adriano está aqui, ó. O Adriano está aqui, o Adriano é pedreiro. Eu falo assim, Adriano, vamos lá, preciso fazer a massa aí. O Adriano fala, bota quanto tu quiser de cimento, quanto tu quiser de areia. Não, existe uma medida certa para você poder fazer isso aí, senão, com certeza, não vai dar certo essa nossa construção. E o Adriano que é pedreiro sabe disso, né? Então, para a gente construir algo, nós precisamos de medidas corretas, senão vai acabar dando errado. Eu até anotei como exemplo aqui, depois eu vou falar do exemplo que eu sou bom em fazer aí. Eu anotei como exemplo aqui o bolo. Para você fazer um bolo, você tem que seguir uma receita. Trigo, 2 ovos, margarina, tal, enfim. Se você botar muito ovo, pode desandar. Se você botar muito fermento, o bolo pode explodir para fora da forma e aí talvez não fique um bolo tão bom, né? Eu anotei aqui algo que eu tenho, eu tenho mais a noção de fazer, né? Porque eu não sou muito de bolo. Quem faz bolo é minha mulher. Os bolos é diferenciado aí. Então eu anotei aqui, uma sopa de aioline. Qual que é a ordem para fazer uma sopa? De qualquer jeito? Eu coloco primeiro o aioline, depois eu boto a batata, depois eu boto o frango, depois eu boto... Não dá, né?
Então eu primeiro faço o quê? Primeiro eu faço lá uma camada de cebola com óleo, depois eu coloco a batata, e aí coloco o frango, enfim, a cenoura, e por último, o aioli. Eu falo isso porque eu sei fazer sopa, então, se não ficou bem na ordem aqui, mas é isso aí, tá? No final fica bom. Eu só sei que o aioli tem que ser o último. Então, assim, nós precisamos de realmente que a ordem esteja correta para que aquilo que a gente está fazendo seja realmente perfeito. E como eu até usei o exemplo do Adriano, não dá para se fazer uma massa para fazer um concreto de qualquer jeito. Vou fazer de qualquer jeito, não dá. Adriano, qual que é a medida certa para fazer a massa? Quanto que é? 3 por 1? 3 por 1. Mas se eu fizer 7 por 1, o que vai dar? Não vai dar certo. A nossa casa não vai funcionar. Alguma coisa aí vai de água abaixo. Então, para tudo na vida, como eu falei, existe uma medida certa. Existe um equilíbrio em tudo. Nós temos que equilibrar, nós não podemos simplesmente fazer as coisas da forma que a gente quer, como a gente quer, de qualquer jeito, sem realmente observar que existe uma medida certa para tudo que a gente vai fazer. Mas, com Jesus é diferente. Qual que é a medida com Jesus que nós temos que ter na nossa vida para que nós possamos construir a nossa casa na rocha? A medida com Jesus está cheio dele. Com Jesus não existe medida. Nós temos que colocar, assim como a palavra fala, colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Peraí, me confundi aqui. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente entende que a medida que nós temos que colocar de Jesus, ela é cheia. Sabe, quando a gente fala de receita, né, para medida, eu vejo que a Bíblia, na mesma forma, ela é um livro de receita. Mas um livro de receita sobre o quê? Um livro de receita sobre como construir a minha vida na rocha. Como que eu vou construir uma vida sólida usando a palavra de Deus. E a Bíblia seria esse livro de receitas, que ali dentro a gente vai encontrar tudo o que nós precisamos. Mas como eu falei, Jesus ele é a base que nos fortalece, que firma a nossa caminhada até o final de toda a obra. Então ele é uma matéria-prima forte, que faz com que a nossa casa não venha a cair por qualquer adversidade, por qualquer vento, tempestade, coisas que às vezes fogem do nosso controle, né? Adversidades. Então Jesus é a base que torna a nossa casa indestrutível. Mas aí eu pergunto, Renan, onde que eu posso aplicar na minha vida, em quais áreas da minha vida eu posso aplicar a base da matéria-prima que é Jesus, para mim construir minha vida? Eu coloquei aqui algumas anotações. Vida pessoal. O que eu posso fazer na minha vida pessoal para que eu possa construir ela na base sólida, uma matéria-prima excelente? Vamos lá. O título da palavra basicamente é a matéria-prima para uma obra-prima. Então eu vou usar Jesus como matéria-prima para essa obra-prima. E na minha vida, aonde que eu vou aplicar? Vamos lá. Vou aplicar ela, por exemplo, na minha vida pessoal. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou, por exemplo, ter um caráter formado, eu vou buscar aquilo que é correto, eu vou fazer aquilo que é ético, moral, em Cristo. Então eu vou tentar ser uma pessoa que vai buscar sempre as coisas corretas. Eu não vou simplesmente sair por aí, eu vou fazer aquilo que é correto quando tem muita gente e aquilo que não é correto quando não tem ninguém. Então eu preciso buscar na minha vida pessoal, viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que viver na minha vida pessoal. Então, ser honesto, ter um caráter formado em Cristo, buscar sempre aquilo que é correto, ético e moral. Uma pessoa de caráter, basicamente. E o que eu posso fazer na minha vida familiar? O que eu posso aplicar isso na minha vida familiar? Como que eu vou pegar a matéria-prima para uma obra-prima e vou jogar isso na minha vida familiar? Sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, ser exemplo dentro de casa, né? Ser uma referência para a família, ser muitas vezes o porto seguro para aquela família. Então nós precisamos entender que na nossa vida familiar nós precisamos ser uma referência, ser um exemplo, né? Trazendo segurança e confiança e sendo a base naquela família. Na minha vida espiritual é o que a gente vive aqui, é o que nós estamos fazendo hoje aqui na igreja. Nós estamos buscando a palavra, nós estamos indo no culto, nós estamos buscando cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Então,
buscar essa intimidade, né? Orar, ler a palavra, são coisas que ter comunhão com os irmãos, que é o que a gente tem aqui hoje. Então buscar ser transformado pela palavra de Deus e buscando uma vida cada vez mais cristã e se parecer cada vez mais com Jesus. Então essa seria a nossa vida espiritual com Deus, buscar essa intimidade. Na nossa vida financeira, o que nós poderíamos fazer para também colocar Jesus como matéria-prima, para que a gente possa construir essa obra-prima? Administrar. Primeiramente, não existe dinheiro suficiente para uma má administração. Se a gente não administrar nosso dinheiro, se a gente não cuidar dele, se a gente não usar ele de forma sábia e correta, infelizmente, nós vamos acabar, talvez, passando por muitas dificuldades desnecessárias. Ah, mas como assim, Renan? Então, se eu ganho X, se eu gasto 2X, eu já vou começar a ficar numa situação mais complicada. Então eu preciso realmente administrar, eu preciso ter discernimento, sabedoria, eu preciso falar a Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a administrar. Talvez hoje eu não ganho tanto quanto eu gostaria de ganhar, mas que a palavra de Deus fala, serve bom e fiel, se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então buscar também ser transformado nessa área, sabe? Ser uma pessoa honesta, né? Entender que honestidade, princípio acima de tudo, e fidelidade a Deus, que eu acho que quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que entender que Deus é uma pessoa extremamente preocupada com o nosso dinheiro. Então Ele quer também nos entregar o dinheiro, Ele quer também nos abençoar e quer fazer com que a gente cresça, né, também nesta área. Mas nós precisamos ter fidelidade a Deus quando a gente fala dessa área financeira da nossa vida. E se eu fosse falar da vida profissional? Beleza, até aí eu entendi que tem a minha vida pessoal, tem a família, tem a vida espiritual, tem a vida financeira, mas e no meu trabalho? O que eu posso fazer para que eu consiga ser mais firme, ser mais de Jesus dentro do meu trabalho também? E aí o que acontece? Eu anotei aqui algumas coisas que eu achei bem importante. Buscar se profissionalizar na sua área, sonhar com novas possibilidades, crer que Deus sempre vai agir diante dos seus passos de direção. Eu creio muito nisso, que a gente precisa focar em algo, nós precisamos entender, se nós queremos seguir aquele caminho, então nós vamos buscar se profissionalizar. Deus, Ele vai fazer tudo, menos a sua parte. Deus vai fazer tudo, menos a sua parte. Então, você precisa entender que nós precisamos também nos mover, sabe? E quando eu falo de trabalho, não importa se você talvez, hoje, você gerencia uma empresa. Hoje eu sou dono de uma empresa, sou dono, hoje eu mando na empresa e tal. Desde que você seja dono, gerente, até aquela pessoa que você possa fazer sempre com excelência, tudo aquilo que você vai fazer no teu trabalho, que seja bem feito, que seja correto, ético e moral. Então acho que profissionalmente é isso, sabe? Mas o que eu falei para vocês aqui são algumas coisas e algumas áreas da nossa vida alguns passos que nós temos que fazer para que Jesus possa ser a nossa rocha, possa ser a nossa matéria-prima para essa obra-prima. E a boa notícia é que Jesus já fez a parte mais difícil, que é morrer na cruz por mim e por você, para nos dar uma vida nova, uma nova oportunidade todos os dias. E quando eu vejo isso, eu vejo que às vezes por tão pequenas coisas, tão poucas coisas, a gente acaba desistindo de construir a nossa vida, desistindo de avançar em algumas coisas, porque algumas dificuldades vêm e acabam realmente nos trazendo, sabe, algum desânimo. Mas a boa notícia é que Jesus já pagou esse preço lá na cruz por nós. Mas eu creio que, diante de tudo que a gente vive nesse mundo atual, nós precisamos ter uma visão mais além. Se nós vivermos apenas por vista, a gente não vai conseguir avançar. Nós precisamos ir muito além da visão humana. E para isso, nós precisamos decidir onde vamos construir a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente deseja. Onde a gente vai construir? Qual que é a base que nós vamos fazer? Areia ou rocha? E nessa noite, eu te pergunto, aonde você tem construído a tua casa? Será que a tua casa realmente tem uma base sólida? Será que a casa que você construiu,
ela está firme para suportar as tempestades, os ventos, as coisas que talvez vão nos abalar, muitas vezes. E talvez muitos de vocês, talvez, não, Renan, eu já construí minha casa tá legal, tá construída, não é casa física, é casa, né? Tá bom, a minha vida tá boa, tá legal, as coisas estão aí. Às vezes dá uma cambaleada aqui, dá uma cambaleada ali, mas eu tô de boa, tô tranquilo, eu tô bem. A boa notícia é que talvez, por mais que você acorde todos os dias e fala, nossa, tá muito complicada essa vida, tá muito difícil. Jesus, ele fala para nós que todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Todos os dias, cada um de vocês tem uma oportunidade de recomeçar com Jesus. Mas Renan, aonde que fala que eu posso recomeçar todos os dias? Aonde que fala que eu tenho uma nova oportunidade todo dia? Salmos 35. Salmos 35. Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém. Aqui nós temos a promessa, que Deus fala, o seu favor dura a vida inteira. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, por mais que talvez tenha havido uma noite difícil, talvez a gente passou por muitas coisas no nosso relacionamento, seja no pessoal, seja no casamento, seja no profissional, seja seja enfim, em qualquer área que for, a gente tem essa oportunidade. Todos os dias Jesus nos dá uma oportunidade de recomeçar. E eu anotei aqui que o mais louco de Jesus é a sua misericórdia. A misericórdia dele, ela não tem fim, junto com o amor dele que nos transforma. E lá em Lamentações 3, 22, 23, fala sobre o amor do Senhor. Lamentações 3, 22 e 23. Vamos aguardar, senão eu já leio aqui também. Eu vou ler enquanto isso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu vejo que essa palavra, esse versículo, ele é muito poderoso. Porque é algo que Deus nos promete que todos os dias, não importa como nós amanhecemos e como nós vamos dormir, todos os dias Ele nos dá a oportunidade de renovar. Todos os dias Ele dá a oportunidade de a gente voltar a fazer algo novo todas as manhãs. Então aqui nós entendemos nessa noite que Jesus, Ele deve ser a matéria-prima principal para a nossa vida. Não tem como a gente ter uma vida sem Jesus. É impossível. Ele é a base para tudo e nós só iremos realizar a obra perfeita com Jesus do nosso lado, quando Ele for a nossa base. E, sabe, quando a gente começa a buscar mais Jesus todos os dias, nós começamos a entender quem Ele é, começamos a conhecê-lo e a torná-lo conhecido, que é o mais importante. E a gente começa a entender o tão maravilhoso que é tudo que Ele fez para nós até aqui. Todas as coisas que Ele pode fazer, como Deus é poderoso, como Deus, sabe, fez as coisas tão perfeitas. E Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele nos deu acesso ao reino de Deus. E esse acesso, ele foi total. É um acesso ao reino de Deus. Então não é um acesso a algo pequeno. Além dele nos dar todos os dias a oportunidade de a gente recomeçar o nosso dia, reconstruir a nossa casa, mudar aquilo que a gente tem vivido, Ele também é poderoso. E eu queria também ler lá em Efésios 3:20. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Amém. Em outras traduções fala, ora, aquele que é poderoso. E eu anotei aqui, sabe, talvez hoje você veio aqui nesse culto
Esperou o pastor Hernani e não veio, veio o Renan mesmo, amém. Mas sabe, Deus é poderoso para mudar qualquer coisa na tua vida. Não importa, talvez a condição que ela está, não importa se a tua casa, como eu falei antes, está cambaleando, se a tua casa talvez já está até destruída. Talvez você veja aqui hoje, porque tipo, meu Deus, é a minha última opção, sabe? Mas Jesus, e é através dele, que nessa noite você pode voltar a construir a tua casa. E eu creio que por muitas coisas que a gente vive nesse tempo, a gente até estava conversando com algumas pessoas e eu falei, às vezes o pessoal fala, eu acho que eu vou jogar a toalha, né? Porque é tanta coisa, acho que eu vou abandonar tudo aí porque não tem funcionado. Tudo que eu tenho feito, talvez eu tenho buscado ali, eu tenho falado com Deus, eu tenho orado, mas as coisas não têm fluído. E sabe, e dá vontade de realmente falar assim, meu Deus, é tanto problema, é tanta coisa, é tanta dificuldade. Eu acho que eu vou falar, Jesus, brigadão aí, mas eu vou vazar. Mas vamos pensar aqui comigo rapidinho. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, a palavra fala que Jesus suou sangue. E cientificamente é comprovado que a pessoa sua sangue de verdade, quando ela está num nível de aflição tão alto, mas tão alto, num nível de temor e preocupação tão elevado, que a pessoa sim pode suar sangue. E Jesus fez isso. E aí eu fico pensando, sabe? Quando Jesus orou, ele falou: Pai, se puder, afaste esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você acha que Jesus não teve medo? Você acha que Jesus não falou: eu acho que, Pai, será que não dá para nós deixar quieto assim? Bota outro aí no meu lugar. Ou será que, eu acho que eu não vou não, para essa galera aí. Quem aqui morreria por outra pessoa? Só por morrer assim. Vou morrer para meu vizinho ali, para salvar ele. Não vai. A gente não vai fazer isso. E Jesus fez isso. Jesus foi lá na cruz, se entregou, morreu por nós. E com certeza, essa parte que eu falei de jogar toalha, abandonar, eu creio que Jesus também pensou nisso. Jesus também, eu acredito que ele deve ter pensado: vou jogar a toalha, Deus. Posso jogar a toalha ou não posso? Aí Deus falou: poxa vida, você foi para isso, eu te enviei para cumprir isso. Então Jesus falou o quê? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí todo mundo sabe, Jesus foi lá, passou por tudo aquilo, levou 39 chibatadas, tudo aquilo que ele passou, prego nas mãos, nos pés, lança no peito, e se entregou por nós, por todos nós, por cada um de nós, sabe? E lá não precisa colocar, lá em João 16:33 fala, Jesus fala: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, é muito difícil entender, porque a gente às vezes se coloca: meu Deus, minha vida é tão difícil, tanta coisa difícil, mas Jesus passou algo muito, muito mais difícil, no qual eu falei: você morreria pelo teu vizinho? Não morreria, jamais você faria isso, sabe? E uma coisa que eu acho importante, talvez hoje você está usando na tua vida a matéria-prima errada para construir a tua casa. E nessa noite eu tenho certeza que a palavra que eu trouxe é para te mostrar que Jesus é a única matéria-prima que você precisa ter na tua vida. Todo o resto ele vai cuidar. Se você colocar ele em primeiro lugar, ele for a base da tua vida, todo o resto ele vai fazer. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa crer. Crer o quê? Crer, decidir andar com ele e crer que ele pode mudar a situação. Amém? Então cutuca alguém do teu lado e fala assim: você precisa crer. Amém? Então creia nessa noite que Jesus vai mudar a obra da tua vida. E em Mateus 9:23, pode colocar Mateus 9:23. Desculpa, Marcos 9:23. Eu anotei certo aqui, falei errado. Marcos 9:23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Quem recebe hoje essa palavra, tudo que você crê, você vai receber. Amém? Que nessa noite você possa sair daqui crendo que Deus pode fazer a obra nova na tua vida. Tenha fé e Jesus fará. Sabe, e eu estava pensando, né? Beleza, se
Jesus é a nossa matéria-prima para a gente viver, ter uma obra-prima. Como que nós vamos fazer para fazer com que isso realmente funcione na nossa vida? Será que isso funciona? Será que existe uma garantia? Jesus nos garante? Amém. Eu vou ler para vocês também. Jesus é garantia vitalícia sobre tudo aquilo que a gente tem, que a gente constrói. E eu estava até pensando, né? A gente está com essa brincadeira de, como é que é galantia, né? Coisa de chinês e tal. E aí eu falei, não, Jesus é garantia, não é galantia. É algo realmente muito, muito verdadeiro, né? E eu pensei, meu Deus, como Deus é bom, como Deus cuida de tudo. E como lá no final, Jesus também nos dá uma garantia. E aqui, Ele nos dá uma garantia mediante apenas a uma coisa, que nós temos que fazer. Algo básico para que Ele possa ser e possa transformar, ser o transformador da nossa vida. Que é lá em Mateus 7, o 24 e o 25. Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Amém. Sabe, é sobre isso, é sobre quando nós construímos a nossa casa com a matéria-prima, que é Jesus. Pode vir, Jesus não falou, fica tranquilo, quando você construir a casa na rocha, vai dar boa. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. Mas o que fala a palavra dele? Fala o quê? Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Por isso que eu falo, não é porque a gente constrói a nossa vida com Jesus como matéria-prima, como base, que nós não vamos passar por dificuldade. Mas a boa notícia é que Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus do nosso lado como nosso alicerce para que a gente não venha a cair. E talvez você está aqui na igreja hoje e você fala assim, Renan, estou aqui na igreja, já venho há muito tempo, eu já fiz encontro com Deus, eu já sou batizado, enfim, estou na igreja, estou fazendo tudo certinho, estou seguindo toda a receita, mas eu estou passando por tempestades, eu estou passando por provações, eu estou sofrendo alguns ventos, eu estou levando algumas pancadas, mas o que eu tenho que falar para você hoje é fique firme, fique forte, porque Jesus está no teu barco. Mesmo que você está aí chacoalhando um pouquinho, a tua casa ela foi construída na rocha. Mas talvez hoje você veio pela primeira vez e você fala assim, vim pela primeira vez, cheguei aqui, vim para ver o que é esse negócio, para ver como é que é, para ver se realmente talvez seja a última oportunidade que eu tenho, talvez a minha última esperança, e eu estou aqui para te falar que se a tua casa está destruída, se tudo aquilo, se os ventos, as tempestades derrubaram a tua casa, hoje Jesus te convida a construir de novo, porque como eu falei, você pode renovar a tua casa todos os dias, você tem essa oportunidade de renovar a tua casa todos os dias, e hoje eu te convido, sabe, a construir a tua casa nessa base sólida que é Jesus, nessa matéria-prima para uma obra-prima. Quando a gente fala de obra-prima, a gente entende o quê? Obra-prima é algo maravilhoso, sei lá, um quadro bem pintado lá, não aquela banana com fita que vale não sei quantos milhões, mas algo realmente que foi desenvolvido. Então a gente fala de obra-prima, sei lá, por exemplo, para quem faz um bolo, obra-prima é ver aquele bolo todo decorado, assim, impecável, a pessoa dizer, nossa, esse bolo aqui é digno de uma foto para o Instagram. Talvez a obra-prima para quem faça pão é um pão macio, douradinho, certinho, sabe? E Jesus, Ele quer fazer essa obra-prima em nossa vida. E quando a gente fala de obra-prima, a gente fala de algo perfeito, algo maravilhoso, algo que vai ser durável. E Jesus, Ele está aqui para reparar tudo aquilo que foi destruído, foi abalado por toda a tempestade que você viveu. Mas uma coisa eu posso te falar, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum pastor, nem ninguém pode reconstruir, só Jesus pode. Jesus sim, pode usar cada um de nós, pode usar eu, cada um que está aqui, para levar uma palavra, para fazer algo, mas quem vai transformar, quem vai restaurar, quem vai construir é Jesus. E uma coisa que eu creio que Deus usou
foi o amor, como eu falei. O amor é a chave que Deus usou a nosso favor. Ele entregou o seu Filho por amor a cada um de nós. E lá em João 3,16, é um dos versículos mais falados, João 3,16. Eu acho que esse versículo é um versículo que talvez nós temos que, muitas vezes, quando vem um dia difícil, quando a gente está pensando em desistir, nós temos que olhar para esse versículo e falar: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entregou o seu único Filho, Deus entregou o seu único Filho, que é Jesus, para que nós possamos ter acesso, para que nós possamos ter uma vida nova, para que nós possamos construir a nossa vida na rocha. E a palavra de Deus fala que quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Sabe, eu vejo que a única pessoa que pode mudar a nossa vida é Jesus, sabe? E eu queria que nessa noite, cada um de vocês pudesse confiar em Deus, pudesse confiar no Senhor. É o que fala lá em Lamentações 3, 24 e 25, fala: Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Então, Jesus é o nosso único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem como a gente construir nada sem Ele na frente. Ele é a nossa rocha, assim como eu li anteriormente. Ele é a rocha para que a gente possa construir a nossa casa, né, num lugar seguro, num lugar bacana. Mas eu falei de garantia ou de galantia, né? A garantia, Jesus ele nos dá mais uma garantia. Ele nos dá a garantia de nos amar, de ser misericordioso todos os dias da nossa vida, mas ele nos dá mais uma garantia, de que essa, para mim, é a maior garantia de todas. Ele fala que a obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai terminar. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Amém? E aonde fala isso, Renan? Aonde fala isso? Vamos lá. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras traduções, tenho certeza de que aquele que começou a obra em vocês irá completá-la até Cristo Jesus voltar. Sabe, eu acho que essa é a garantia mais que me deixa mais confortável. Porque apesar de eu realmente ter que fazer a minha parte, como eu falei, Deus vai fazer tudo menos a sua parte. Então, o que eu fiquei pensando, poxa, que bom, né? Além de eu estar fazendo a minha parte, de eu estar me empenhando, Jesus me garante que Ele vai estar comigo até completar a obra da minha vida. Isso quer dizer que mesmo que, como eu falei, você passar por todas as aflições possíveis e imagináveis, Jesus estará com você. E quando você entrega seus planos nas mãos de Deus, até os atrasos têm propósitos, até os desertos ensinam direção, porque fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo sem entender nada. Sabe, nessa noite eu quero que você reflita sobre isso, sobre tomar uma decisão de, como eu falei, talvez você tenha construído a tua casa, talvez você está aí, não, eu tenho tudo, mas eu creio que a matéria-prima principal da tua casa precisa ser Jesus. E eu quero que vocês se coloquem de pé nessa noite. Para que a gente possa orar. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, fechasse os teus olhos essa noite. E você que está aqui nessa noite, que você possa agora realmente colocar para Deus talvez tudo aquilo que
tem tentado destruir a tua casa, tudo aquilo que você tem tentado lutar contra. Talvez os ventos bateram muito forte e a casa talvez está um pouco abalada, mas que nessa noite você possa falar: Jesus, eu quero que você seja matéria-prima, eu quero que você possa construir na minha vida algo novo, que você possa renovar tudo aquilo, Senhor, que é preciso. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, que você possa fazer com que cada um, Senhor, venha decidir construir a sua vida na rocha, na base que é Jesus, Pai. Eu oro por restauração, Senhor, eu oro por restituição, Pai. Eu oro por uma obra nova na vida deles, Pai. Eu oro também, Senhor, para que você venha fazer tudo novo, Senhor, tudo aquilo que é preciso ser restaurado, tudo aquilo que é preciso ser mudado, tudo aquilo que se tornou matéria-prima que não vem de Ti, Senhor, seja tirada, para que nesta noite, Senhor, seja trazido algo novo, derramado algo novo, Senhor, que o Senhor venha restaurar casamentos, venha restaurar as famílias, venha restaurar também a vida financeira de cada um deles, Pai, para que eles possam, Senhor, construir verdadeiramente a vida deles na rocha que é Jesus, e que nessa noite, Senhor, céus e terras se abram, Pai, para cada um deles, que eles possam sentir o Teu Espírito Santo e que eles possam ser transformados verdadeiramente, Pai, nesta noite, Pai, com esta palavra, Pai. Não é sobre aquilo que eu estou colocando, mas é sobre o que o Senhor quer ensinar à Tua igreja, que não existe como construir uma vida sem ser a vida na rocha, a base com Jesus, Pai. E eu quero nessa noite, Senhor, orar sobre isso, Pai, para que eles venham ter, Pai, uma nova vida. Hoje foi cantado sobre um novo tempo, mas um novo tempo, uma nova vida, que cada um deles possa avançar, Senhor, com essa rocha, com essa base firme, Pai, que é construída contigo, Senhor. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos, Pai. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Pai. Continue cuidando, continue construindo e continue restaurando cada um que está aqui, Pai. Eu também quero pedir para vocês que estão de olho fechado, repetir comigo uma oração. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu decido colocar a minha vida diante de Ti, para que o Senhor possa construir em mim uma nova casa, uma nova vida, um novo futuro. Senhor, eu quero que o Senhor hoje, na minha vida, seja a matéria-prima principal, para que a obra perfeita seja feita através do Senhor, em mim, na minha vida. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia. E eu sei que o Senhor fará em mim a obra completa. Eu te amo, Jesus. Amém. Isso aí. Obrigado, Jesus, por essa noite, por essa palavra, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Vou chamar então a Jéssica para dar continuidade. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Boa noite, igreja. Então estamos indo para o final do nosso culto, tivemos a palavra bem abençoada. Mas antes de a gente encerrar, eu quero orar com vocês, para vocês terem uma semana abençoada. Mas eu gostaria de dar alguns recados e deixar alguns avisos para vocês. A gente vai ter agora, dia 3 de agosto, o nosso batismo. Então, o meu convite para você é, se você não é batizado e você quer viver uma nova vida e você quer construir a sua vida na rocha, essa é a oportunidade de você começar construindo. Aqui atrás a gente tem o bookstore, você pode ir lá, dar o nome certinho, que eles vão estar te explicando como é que vai funcionar, tudo corretamente, mas não perca essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e construir a sua vida na rocha. A gente também tem a ceia que vai estar sendo servida ali atrás para o pessoal do diaconato, para quem não veio aqui na quinta-feira, aqui no cantinho, né? Isso. Então o pessoal ali pode estar indo, pode estar tomando a ceia quem não tomou na quinta.
A gente também tem a nossa praça de alimentação, que está ali. Tem bastante lanches gostosos. Então, se você vai sair hoje fazer um lanche, não perca a oportunidade de passar ali também, fazer um lanchinho e ir para casa de barriguinha cheia. E eu quero saber se a gente tem jovens aqui. Cadê os jovens dessa igreja? A gente vai ter, nesse sábado agora, a Way de adolescentes. Então, você que é pai, que tem um filho adolescente até 18 anos, pega na mão dele e fala, você vai vir. Não perca a oportunidade, pai e mãe, de criar o seu filho na igreja. Muitas vezes, por testemunho próprio, minha mãe me empurrou para a igreja e hoje eu estou aqui, tá? Então, pai e mãe, pega seu filho, coloca no carro e traz. Vai ser nesse sábado, às 17 horas. E é muito importante para o seu filho estar neste lugar, recebendo algo de Deus, a parte de Deus, para a idade dele, para a geração que ele vive. Então, não perca essa oportunidade. E a gente também tem a Way mais 18. E aí não tem limite de idade, tá? A partir de 18 anos até a idade do seu Valdemar, tá valendo para vir. Se você se sente jovem, se você se acha jovem, você está convidado para vir na Way sábado. E domingo que vem também teremos um culto abençoado. E se você não vai em célula, procure um líder e faça parte, que vai ser uma grande bênção. Agora vamos orar para a gente encerrar a nossa semana. Onde você está, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor esteve fortemente ministrando em cada coração. Pai, em nome de Jesus, todo espírito que vem para roubar a palavra, para roubar a semente, nós cancelamos agora em nome de Jesus, Pai. Nós falamos que cada pessoa que está aqui, ela é livre para receber a Tua palavra, livre para receber a Tua promessa, livre para construir uma vida na rocha firmada no Senhor, Pai. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre cada família aqui representada, sobre cada vida que está aqui, e nós falamos que cada família é coberta pelo Teu sangue, é protegida pelo Teu sangue, Deus, que os filhos estão guardados e protegidos onde eles forem, que nossos esposos ou as esposas estão guardadas pelo Teu amor, Pai, que dessa semana vai ser uma semana abençoada, uma semana onde o Senhor falará aos nossos corações, onde nós provaremos cada vez mais o Teu amor e mais a Tua graça, Pai. Nós oramos para que essa igreja, Pai, venha se firmar na rocha todos os dias, que o Senhor possa abençoar nossas casas, que nossos lares, Pai, possam ser um pedacinho do céu aqui nessa terra, que nós possamos ser testemunhas verdadeiras de Jesus durante essa semana, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Deus, em nome de Jesus, amém.